Estamos aqui então para a gente jogar o baralho, gerações. Estamos aqui com a geração AZ, a geração Baby e a geração X. Então a gente vai jogar um baralho e esse baralho ele traz perguntas, ele traz vida, ele traz experiência, ele traz debates. E a ideia é justamente não ter aquela coisa que a minha geração foi melhor que a sua. Não, cada um teve a sua geração e a gente vai falar um pouco sobre ela. E a gente vai pedir para o Cris tirar uma das cartas que estão aqui na mesa, e essas cartas aqui ela vai falar um pouco e a gente vai poder debater, né? Cris, puxa uma carta e pode escolher para quem que é, Cris. Primeiro, antes de puxar, para quem que vai essa pergunta? Vou começar então com o Elson. Perfeito. Vou escolher uma cartinha aqui para ele. Você sente que trabalhou mais do que deveria? Bem, quando tu não conhece a pergunta é feita de sopetão, a gente fica pensando um pouquinho sobre Isso ela. aí. Não, eu não... pelo contrário, acho que eu poderia ter feito um pouco mais. Apesar de sempre ter me dedicado, eu acho que também é uma questão muito cultural, que a minha geração aprendeu isso, né, que é pelo esforço, é pelo trabalho, e pelo trabalho também muita carga horária, né, não tanto na questão produtiva, mas estar lá 8, 10, 12 horas, estar à disposição. Isso era uma cultura que se criou no meu tempo, que isso era ser um bom funcionário, um bom empregado. E a minha geração, ela aprendeu desde pequeno a ter a mentalidade de ser empregado, né? Ser empreendedor, isso não é da minha geração. Então, no meu tempo, eu me lembro muito bem que sempre se falava: estude, arrume bom emprego ou faça concurso público, porque isso vai te dar segurança. Então, a gente sempre trabalhou com o conceito do medo. E tu trabalhar muito te dava a condição de tu ter as coisas, e o modelo de sucesso era ter as coisas. Esse era o modelo que eu fui criado, né? Perfeito. Sim. Quer fazer um contraponto, Cris, sobre ele ou... Podemos complementando e dando Isso. opiniões sobre essa carta, inclusive. E essa opinião do Elson é algo que foge muito da média, né? Porque assim como ele comentou, o padrão dessa época era o trabalho em excesso. Então, quando se pergunta, ao menos no meu círculo de pessoas de convivência, tu trabalhou muito, acho que trabalhou mais do que deveria, geralmente a resposta é sim, entendeu? Sim. É algo, então, que foge da minha percepção do meu convívio. E é muito interessante ter esse debate com mais de um ponto de vista, que a gente consegue ver a vivência de outras pessoas em diferentes regiões também. É algo que impacta bastante, eu acredito. Perfeito. Eu acho que também é importante e fundamental é tu trabalhar com aquilo que tu gosta. Se tu tem uma identificação com aquilo que tu faz, carga horária em excesso não é problema normalmente. Não é porque tu aceita, porque tu está fazendo o que tu gosta. Eu acho que essa também é uma grande dificuldade da minha geração. Muitos se submeteram a fazer coisas, trabalhar em empresas ou fazer atividades que não eram o sonho de vida da pessoa. Aí sim, eu acho que aí já era desconforto, e qualquer período a mais, ou horário a mais, Sim. vira excesso e vira peso e gera sofrimento. Sem dúvida. Trabalhar 12 horas com o que não se gosta vira um dia Meu inteiro Deus. de sofrimento. Perfeito. Olha o martírio, olha como tu chega em casa, né? A carga, Deus. o peso que tu carrega nas costas, enfim. Eu acho que isso é fundamental. Isso eu acho que vale para todos, né? Tu realmente identificar aquilo que te movimenta, que te aquece a alma, o coração, enfim, e tu fazer aquilo. Eu tenho um exemplo. Eu sou formado em Direito. Eu exerci 2 anos a advocacia. E eu não me realizava. Eu não era feliz, eu não estava feliz. E eu tive a coragem, hoje eu reconheço isso, porque a família, quando eu comuniquei que eu deixaria de ser advogado, isso foi um choque, porque eu estudei 5 anos para aquilo, eu gastei para aquilo. Então, em tese, eu deveria continuar aquilo e entregar aquilo, porque eu me preparei para isso. Mas eu fiz a leitura correta e coloquei não me identifico, não sou feliz, não estou pleno, e abri mão. E fui fazer outras coisas. Aí entrei para outro tipo de trabalho, né? Porque esse trabalho que eu fazia até então não me gerava satisfação. Pegando um gancho da tua fala e da fala do Cris, eu vou pegar sobre essa observação de o Cris dizer que antes se surpreende das pessoas trabalharem tanto. Na minha época, que é uma geração pós a tua, Elson, que é a X, a gente tinha 2 escolhas. Uma, o caminho era fazer faculdade ou fazer carreira profissional. Perfeito. Na minha época, nas minhas condições, eu fui buscar fazer o quê? Carreira. E fiz, graças a Deus eu consegui. Tem muitas pessoas que não conseguiram fazer na época carreira, sem ter escola, sem ter estudo, né? Era literalmente que nem você falou, dedicação.
trabalhar de domingo a domingo, trabalhar, né, fora de horário, horas extras e aquela coisa, aquela adrenalina que realmente você fazia por paixão. E naquela época eu via que qualquer coisa que eu fazia na época, eu tinha paixão. Eu tinha vontade, eu fazia com esmero, eu fazia com vontade, Sim, né? sim. Então isto eu vejo com a tua fala, eu trago agora para a geração Z do Cris, que é a geração do meu filho. Ele levou 2 anos para me contar também que não queria seguir como físio e que ele queria mudar a faculdade dele porque aquilo não é o que ele estava sendo realizado. Então é muito importante isso que você diz, Sim. fazer aquilo que tu gosta. Quando tu faz aquilo que tu gosta, tu faz com mais vontade e você não olha para o tempo, você não olha para o dinheiro, tu não olha pelo que tu está sendo feito. Você faz e procura fazer melhor. E aí vem o resultado, porque é uma consequência, né? Perfeito, perfeito. E o modelo que foi criado na mentalidade da minha geração era tu tem que ter sucesso. Mas sucesso necessariamente não era tu estar plenamente feliz. Não era isso. Era tu ter estabilidade. Né? Ter uma casa para poder sustentar uma família. Esse era o modelo de sucesso. Que não é mais hoje. Né? Hoje, flagrantemente, isso mudou. Eu também tenho um filho, né? E percebo que eu até então falava sobre isso com ele, eu já não falo mais, porque não tem aderência nenhuma. Né? Ele quer ser feliz, ele quer fazer coisas que ele goste, que gera felicidade. Ele tem preocupação também em criar, enfim, a sua sobrevivência, a sua autonomia financeira, ter essa coisa toda. Mas não é esse o grande propósito, não é isso que movimenta ele. Ele não vai abrir mão da felicidade para buscar isso. Se isso vier junto, perfeito, ótimo, né? Mas não é o grande objetivo da vida dele. Ele ainda quer ser pleno e quer ser absolutamente feliz. E se vier carregado com uma coisa legal que ele faz, que gere muito dinheiro, show, beleza. Mas não é a grande busca, não. Não é a grana hoje, não é o a propósito. grana. É o propósito, perfeito. Você, Cris, falar um pouco sobre esse Sobre esse contraponto, assunto? sobre esse assunto. Dia de hoje, daí. Sim. Ó, então, já falando nos dias de hoje, vou colocar na minha situação, que eu concordo 100% com o que o Elcio pontou, que não é mais a grana. Claro, a grana é um ponto importante, mas ela não é mais o foco principal. O foco principal, na minha visão hoje, é o propósito, a felicidade e o tempo. Porque o tempo, ele é sinônimo de liberdade. É tu não precisar estar das 7 às 19 preso num lugar, é tu poder, em um X horário, estar com a tua família, coisa que antes não se via, antes era obrigatório. Meu pai estava das 7 às 7 no trabalho, então eu não tinha essa convivência com ele. E não é isso que eu quero perpetuar para minha família, por exemplo. Sim. Então, esses daí são alguns princípios que eu tenho muito na minha vida hoje. Claro, o trabalho e propósitos e o tempo são as coisas principais para mim. Não sei qual é a visão de vocês sobre isso. Eu vou falar bem sincero, tá? Elcio, eu sou uma pessoa que há muitos anos eu gosto de trabalhar com jovens, com adolescentes. Tanto que a minha empresa hoje, resumidamente, eu tive 4 funcionários, todos eles de menores. E literalmente de menores mesmo. Inclusive eu tinha uma que tinha 14 para 15 anos que trabalhava 100% em home. Ela não ia para o escritório, né? E entregava aquilo que a gente pedia. Então, esse tempo de você estar com a tua mãe, de você poder fazer algo que tu gosta, ou você estar presente naquilo que é o que muitas vezes a gente não tinha condições de fazer com nossos filhos, porque ia ter qualquer apresentação no colégio, eu não tinha como ir porque eu estava trabalhando, estava viajando. E assim acontecia, aquela frustração do filho, ansiosamente esperando o pai. Eu vi recentemente um vídeo, um rapaz aí de 29, 30 anos, fazendo uma maratona e ele procurando. E aí ele vê o pai dele e começa a pular, porque ele viu o pai dele todo feliz. Sim. Ou seja, a presença do pai, é isso que o Cris está falando, de ele ter estar presente que ele não teve, isso vem de geração para geração. Ele não teve e ele quer passar isso para o filho. Uhum. Né? Então, nós viemos carregando geração. Então, eles herdaram muita coisa, desde a geração silenciosa, até antes mesmo, até os dias de hoje. Então, eu acho que é muito válido e eu curto isso. Hoje eu procuro fazer isso, hoje eu me policio para não ficar muito tempo. Embora isso está enraizado dentro da gente, por mais que você policia, quando tu vê, você já está errando, né? Está trabalhando até um pouco mais e tal. Mas eu não discordo, porque hoje você pode fazer mais com menos. Você consegue fazer muito mais com menos. Você está feliz. Se você está feliz, você vai render. Sim, produz mais e não tem nem dúvida. Exatamente. Fora que a produtividade de hoje ela é muito diferente, né? Então, sim.
O que antes demorava 6, 7 horas, hoje em dia se faz em uma em determinados aspectos, né? Hoje em dia, com a IA, principalmente, muitos serviços que a gente ficava semanas fazendo, o Rainer vê isso muito. Quando eu comecei a trabalhar com o Rainer, eu fazia revista, fazia algumas artes para ele. Agora a gente cria um prompt, em 5 minutos a gente tem um Sim. trabalho de um dia inteiro na nossa mão, com qualidade. Então, facilita muito, a gente ganha tempo. E eu acredito que é o futuro, né? 100%, não tem mais como não ser. É que a gente tem que ter assim, muito cuidado sempre. Quando a gente analisa épocas, cada época tem a sua realidade. E ela tem que ser analisada dentro do seu período. Isso aí. Né? Tu não pode, vamos dizer, projetar o que aconteceu há 60, 70 anos atrás, que eu peguei isso um pouquinho também com meus pais e meus avós, projetar isso em mim e tentar projetar isso nas gerações que vêm à frente, que nem meu filho. Porque cada realidade, cada época tem a sua realidade. Né? Eu me lembro, como eu já estou com 60 anos, eu tenho essa experiência com meu avô, com meu pai, eu e meu filho. São 4 gerações que eu acompanhei. Né? E o modelo do meu avô, ele era absolutamente patriarcal. Né? Ele trabalha, a mulher em casa, cuida dos filhos, ele só dá, eventualmente, um corretivo nos filhos. Acabou. Esse é o papel da época que o pai de família fazia. Né? Mas ele era o provedor. Ele tinha a obrigação de trazer recursos para a casa para a mulher poder, enfim, se dedicar ao lar e aos filhos. E tinha muitos filhos, porque também tinha um impacto muito da igreja, da religião. Isso eu também vivi isso. Era vontade de Deus ter filhos. Tu teria que procriar, tu tinha que povoar o mundo. Isso está na Bíblia. Isso se falava muito na igreja. Né? E isso, ao longo do tempo, já foi mudando. A minha mãe e meu pai já tiveram menos filhos. E chegou uma certa altura que minha mãe foi trabalhar fora. E isso foi um choque para o pai. Mas a mãe percebeu que ela teria que ter sua liberdade também, sua autonomia. Por quê? Porque ela começou a ter acesso. Começou a ter informação. E isso, para mim, foi muito mais uma verdade. Né? As minhas irmãs também. Minhas irmãs têm um filho. Tem uma que tem 2 filhos. Né? E eu tenho 2 filhos também. E é nisso que a gente ficou. Então, isso tudo no seu tempo, na sua época, como era para ser. Mas a questão da minha época, principalmente, tinha muito, muito peso da estrutura familiar, a estrutura da religião, que tinha um peso, principalmente no interior, muito forte, que a nova geração talvez não perceba isso, mas o padre era uma liderança brutal dentro das comunidades. Né? Ele tinha um poder assim absurdo, né? E a escola. Então, esse era o tripé que movimentava a família. Né? Era o pai e a mãe, que era a autoridade, que tinha que respeitar, a questão da religiosidade via igreja, que estava muito presente na época, e a escola via professores, que tinham muito poder também. E talvez eu seja equivocado em minha percepção, mas gradativamente esses poderes foram, não sei se o Cris, que é uma geração, né, foram se perdendo um pouco. Não digo se perder, mas tem menos impacto. Eles não têm mais tanta relevância hoje em dia como tinha na minha época ou dos meus pais. Não sei se vocês percebem isso também. Qual a percepção tua, Cris, hoje sobre o tripé que ele se refere? O tripé, a tua vivência, a tua experiência. Como eu fui criado pela minha avó, como se eu fosse criado com um pezinho na geração anterior também. Então eu tive muito esse impacto, tanto dos pais, dos professores e da igreja serem presentes na minha vida e a opinião deles serem praticamente lei. Sim. Então esse impacto eu ainda tive muito. Só que como eu era presente no restante da família, eu vi que isso não era idêntico para todos os meus familiares, que eu era um ponto ali meio fora da curva nesse aspecto. E eu acredito que é algo que está se perdendo, que são tradições. Tradições, e eu acredito que essas tradições não deveriam se perder. Para mim, elas são a essência do que mantém algo bom ou ruim. E na minha visão, isso é algo bom. Então, eu creio que o ideal seria a gente, aos poucos, conseguir reimplementar na nossa família algumas tradições. Não todas, é claro. Por exemplo, a tradição ali, eu já conheci minha esposa com ela trabalhando. E eu acredito que o trabalho ele é algo universal, todo mundo tem direito de trabalhar. E são direitos universais, na minha visão. Então, algumas coisas seriam necessárias voltar e outras está bom como está, para mim. Então, acredito que a religião, a família, são algo que deveriam ser mais perpetuados nas famílias hoje em dia.
Eu concordo, eu acho que o que o Cris falou, acho que isso tem um grande impacto. As coisas sempre mudaram ao longo da história. É só nós ver a história da humanidade como todo, né? Só que agora esse processo de mudança ele está muito mais acelerado, ele está muito rápido e a gente tem uma dificuldade brutal em acompanhar isso, né? Sim. E talvez nem consiga acompanhar ao pleno, ao todo, como deveria ser, né? Tem que fazer algumas escolhas, isso aqui vou acompanhar mais, isso aqui não tenho tempo, não consigo, bacana. E isso não pode gerar sofrimento também, porque muitos sofrem com isso, né? Acho que estão ficando para trás, né? Mas o que tu falou, eu concordo. Tem coisas que nós não deveríamos perder. A quantidade de filhos, não me refiro a isso. Se tinha a média 12, 8, 10 filhos e quer ter média 2 filhos, 1 filho, ok, tudo bem. Mas eu me refiro à questão de valores. Isso, acho que sim, eu acho que isso é um caminho muito perigoso que a sociedade está se encaminhando. Nós estamos perdendo um conjunto de valores, né? Se tu olha generosidade, gratidão, empatia, respeito, puxa vida, isso tu não pode perder. Mesmo mudando de geração, entrando muita tecnologia, muito IA, enfim. Porque isso nos trouxe até aqui. Foram os grandes pilares que sustentaram a humanidade, né? Isso já, os antigos filósofos, antes de Cristo, principalmente os gregos, lá já falavam muito sobre isso. E isso é absolutamente pertinente ainda no mundo de hoje. Depois de 2000 anos, isso ainda é uma verdade. E nós não podemos esquecer isso. Eu, pelo menos, penso dessa forma, né? Eu tenho 2 pontos, né? Um, que o Cris falou da mulher, né? Ir ao mercado, buscar o mercado e ter a liberdade de poder trabalhar, poder, né? Conquistar isso. E aí nós tínhamos lá, que nem você comentou, o homem era o provedor, né? Perfeito. Eu aprendi isso com meu pai e hoje, até hoje, eu sou assim. Até hoje eu gosto de ser o provedor, de eu fazer. Mas eu sempre concordei e sempre achei e sempre defendi que as mulheres também tinham esse direito. Mas eu acho que falta um pouco, Elson, de algumas mudanças, algo que inove isso. Uma preparação de um casal, por exemplo. A mulher, quando for para o mercado, muitas separações começaram a acontecer. Sim. Porque não aconteceu um preparo antes. Né, de preparar no sentido do casal. Ó, tua esposa precisa ir trabalhar, ela precisa ter essa liberdade. Preparar a cabeça da pessoa. Não, o que aconteceu? A mulher foi para o mercado profissional. Dela começou a ver muitas coisas também que o homem tinha direito, que ela também teria ter esse direito. E aí começou a entrar conflito, porque o homem que era provedor não aceitava isso. Mas tu acha que o problema maior é onde? Onde é que está localizada a grande resistência a essa independência, a autonomia da mulher? Então, É no homem, eu acho. Claro que está no homem. E a gente tem que fazer essa meia-culpa, né? Exatamente, porque muitos vieram já com essa mentalidade, Perfeito, foram perfeito. ensinados, foram educados para tal, e aí ele não foi preparado para ter aquele aceite. Em qualquer outras variações que tem da mulher, que eu acho plenamente o que você tem direito, ela também tem, porque eles são 2 seres humanos. Absolutamente Qual a diferença iguais. tu para ela? Sim. Só o sexo, mais nada. Só o gênero, Mas o a resto é tudo vontade, igual. o desejo, a busca, é iguais. Mas aí, para mim, faltou preparação. Deu esse pico de várias separações, divórcios e tal, e talvez até por esse motivo, um dos. Eu considero, não foi o único, mas um dos. E o que assusta é que é um dos grandes fatores também, que um dos indicadores de violência é o feminicídio, que é um dos poucos indicadores que não para de subir no Brasil. Isso. E é o homem que toma uma atitude radical, extrema, porque ele tem dificuldade em aceitar ou não, ou aceitar o novo papel da mulher na sociedade, ou mesmo na família, né? Então, eu acho que, concordo contigo, acho que falta realmente conversa, diálogo, e isso tem que ser conversado, como tudo, né? Porque a gente perigosamente cria esse conceito. O que eu penso está certo. Então, tu tem que vir comigo, porque eu estou certo. Se tu não concorda comigo, tu tem uma outra forma de pensar, tu vira inimigo. Está se encaminhando para isso, né? E não só na questão familiar, mas em todos os sentidos. Está muito nós e eles, e não está tendo ponte. Não está tendo... as pessoas não estão conversando. Não há contraditório. De repente, puxa vida, o que eu posso aprender com o Rainer, com o Cris? Pô, tu sabe muitas coisas, eu sei algumas coisas, me ensina, eu te ensino também, vamos trocar. É isso aí. Daqui a pouco a gente chega compartilhando experiências, conhecimentos, os dois chegam num novo patamar de conhecimento. E o mundo fica muito melhor dessa forma. Eu, pelo menos, acho dessa forma, né? Não, tá perfeito.
Pode E eu falar, já tenho Cris. um ponto de vista um pouco diferente. Na Pode minha colocar. visão, o nós contra eles é algo que é fora, vamos dizer assim, da visão prática da realidade. Não é 90% das pessoas que têm essa visão. Mas eu acredito que ele vem diminuindo ultimamente. Eu acredito que as pessoas, nesse ponto, homens e mulheres, não têm mais tido tanto esse embate um contra o outro. Nesse ponto, por exemplo, como você falou do feminicídio, ele vem aumentando, eu concordo, só que ele começou a englobar outras séries, que não a morte de uma mulher por ela ser mulher, Sim. entendeu? Então, esse número cresce porque foi englobado outras coisas, no meu ponto de vista. Perfeito, Então, perfeito. a morte de Soma a mulheres... estatística, né? Soma a estatística. Uhum. E um estudo que eu vi que é muito interessante também é que o inverso também é verdadeiro e ele é proporcional. A quantidade de mulheres que matam homens ela é exatamente a mesma anualmente no Brasil. Isso é algo que não costuma aparecer. Então, isso é algo bom que se falar para tentar inibir esse nós contra eles. Porque, que nem o Rainer falou, no fim a gente é igual. Eu e uma mulher, Sim. a gente é igual, só muda o gênero. Mas aí, pegando um pouquinho o gancho, todos nós transitamos pelas redes sociais. E a gente hoje busca muita informação na rede social, que antigamente não era assim. Era TV, canal aberto, e um jornal físico, que tu recebia, Certo. tinha assinatura. Era ali que, pelo menos a minha geração, buscava ali as informações. Né? Hoje, exemplo, eu busco uma informação, eu busco lá, feminicídio, Rio Grande do Sul, ok. A partir desse momento, o algoritmo me alimenta e parece que realmente o mundo só tem isso. Então, nós temos que saber disso, porque a gente é muito refém, às vezes muitos não se dão conta, que a gente é um objetivo para interesse de alguém ou de alguns. E daí sim, tu é alimentado exclusivamente com essas informações, porque tu teve interesse, tu pesquisou sobre aquilo. E daí a gente não tem a visão do todo, porque aí tu fica uma visão pequena, né, de parte do processo todo. E tu crê que aquilo realmente é uma realidade, que essa aqui é a nova realidade, é assim que funciona, que realmente é assim. Mas tem todo esse direcionamento para que tu pense assim. Sim. Tu é levado a pensar dessa forma. Eu vou pegar dois ganchos então, Cris, um teu e um do Elson. O gancho do Elson com relação ao você pesquisar, Elson, no começo que eu comecei a acessar a internet mesmo, que a gente teve um momento que eu me considero um pouco mais desenvolto assim para que tecnologia. Eu sinto mais jovem para tecnologia do que muitos amigos meus que pegam o telefone e não sabem o que faz no Face, no Insta, não tem aquela habilidade. Eu me considero porque eu já sempre busquei o aprendizado. Mas você acredita que eu pesquisava algumas coisas e aí eu falava, mas será? E aí mandava para minha filha, não, isso aí é fake news. Pô, eu usava ela para me ensinar se eu estava certo ou estava errado, porque eu tinha receio das informações. Hoje eu tomo mais cuidado no pesquisar ou até buscar. E aí eu vou te dar um outro parecer, que é um choque legal que nós vamos ter, ó, Elson, vou falar para vocês. Nós estamos na primeira carta, de 440. Uau! De 440 cartas, nós estamos na primeira carta. Nós não vamos falar de todas, não vamos. Mas assim, ó, eu quero pegar essa cartinha aqui, ó, Geração Alfa. Nós vamos ter um podcast hoje sobre a Geração Alfa. E eu comecei a gerar e comecei a estudar sobre ela. Fiquei impressionado, né? Já mostra, a gente já vê. Ontem eu fiz a reunião via vídeo com um guri de 10 anos. Ô, velho, é total a carta. É total. Eu me vi com esse cenário aqui da cartinha alfa. Mas eu comecei a gerar essas cartas agora. E gerei 5 cartas novas que eu vou colocar no baralho, que eu achei fantástico. E aí eu vou fazer pergunta para ti. Ele não está aqui, mas eu vou falar sobre ele. Elson, na tua geração, tu era pequeno e tu pegou a TV? Eu tinha 9 anos. TV Telefunken, preto e branco. E nós, na expectativa de ter algo colorido, a mãe comprou um papel celofane verde e grudou na frente na tela. Era uma TV grande, de tubo, tu tinha que ligar uns 3 a 5 minutos para ela ligar e pegava um canal das 3 da tarde até meia-noite. Essa foi a minha experiência. Tá, agora eu te faço a pergunta dessa tua experiência. Essa tua experiência. Como foi ver uma pessoa do outro lado naquele vidro lá?
Como é que foi essa tua experiência? Cara, foi... Não, os vizinhos todos vieram olhar, porque era algo impensável. Ninguém de nós alcançava ou projetava que isso poderia ser possível. Até a gente ver isso que não, tem alguém falando dentro de uma caixa, é uma pessoa real e estava lá, né? E foi um choque, né? Eu me lembro que aí depois, um pouco mais tarde, começaram a entrar as novelas, era o momento que os vizinhos todos vinham lá em casa para ver a novela, porque era algo surreal. E o que aparecia lá, o que se dizia lá, era absolutamente verdadeiro, porque tu não foi treinado, tu não estava preparado na mente para, eventualmente, peraí, será que é assim mesmo? Pode ser diferente? Será que é verdade isso, né? E tu consumia aquilo, consumia sempre e acreditava, né, que aquilo era absolutamente verdadeiro, né? E eu me lembro, assim, só para pontuar isso, e um dia nós descobrimos que tinha um jogo que passava pela TV. E nós, desesperados, nós queríamos assistir o jogo e não pegava, daí a gente pegou lá um menino que entendia pouco de eletrônica, a gente foi junto à torre, que era uma torre de transmissão, no morro mais alto da comunidade, que passava a imagem. Nós fomos lá e conseguimos instalar uma TV pequenininha, preto e branco, para poder ver um jogo. O primeiro jogo de futebol que eu vi foi no lado de uma torre, no alto de um morro. Preto e branco, cheio de chuvisca, assim, de rabisquinho, né? E hoje, então, é surreal. Surreal, né? Surreal. Então vamos pegar a Alfa agora. Em abril desse ano, em 2026, teve uma maratona no Japão. O ano passado teve a mesma maratona. E se projetou que em 2030 a gente já está vivendo o que a gente está vivendo em 2006, ou seja, 4 anos antes. Em 2025 colocaram o robô para uma maratona. Um robô não, vários robôs para competir na maratona. Eles andavam como se fosse uma criança, aprendendo a andar. 2026, um ano depois, correm que nem um tigre. E aí é a mesma percepção que o Alfa tem de ver um robô. Para ele, isso hoje é normal. Eles vivem isso aqui com uma naturalidade muito. Geração silenciosa olha para isso e se espantam. Sim. Mas aí eu dou refresco. Lembra na TV. É só lembrar da TV que você vai entender a geração Alfa. Essa é a minha linha de raciocínio. Sim. Posso estar totalmente errado, mas a comparação que eu fiz quando eu estava estudando a Alfa, que eu fui pesquisar tudo, que eu já gerei não só vídeo, como cartas, que é uma criança olhando para uma TV tubo e a outra olhando para um robô. As duas, uma de costa para a outra. Uma olhando para o robô, outra olhando para a TV. É uma carta de impacto total. Vou da silenciosa até a Alfa. Nós estamos falando quantos anos aí? Sim. 60 não, 70 anos. E para complementar, o impacto que isso tem na relação das pessoas, das famílias, enfim. Eu me lembro quando uma vizinha nossa, quando eu era pequenininho, mas teve o mesmo impacto, porque foi um choque, quando o marido comprou uma máquina de lavar roupa, que hoje é absolutamente comum, normal, não tem nenhuma novidade nisso, né? Mas na época, se lavava roupa no riacho, batendo roupa em cima da pedra. E isso gerou, assim, era um fenômeno de pessoas indo lá e olhar aquilo para ver como é que funcionava. Aquilo foi uma revolução, porque tirou a mulher, no mínimo 3 horas por dia, do riacho lavando roupa. Falar, o Cris. Que a máquina estava fazendo esse trabalho. Então, tu olha hoje isso, uma máquina lavar roupa. Mas na época, pelo aquilo que se vivia, isso teve um impacto absurdo. Isso foi absolutamente revolucionário, né? Então, é o que eu falei no começo. Cada época com seus impactos, mas grandes impactos. Hoje, uma máquina de lavar roupa é absolutamente inexpressiva em termos de tecnologia e inovação. E o robô, Elcio? O que é o robô para ti? Cara, o robô... Como é que tu enxerga o eu robô? olho aquilo... Primeiro, tu sempre leva um susto. Que talvez da minha geração pense, não tem emoção. Esse troço aqui é ferro, é lata. Ok, pode ter inteligência lá dentro, pode ter informação, mas é lata. Não tem história. O robô não tem história. O robô não tem família. O robô não correu de madrugada com o filho buscando socorro no hospital, né? Então, isso eu sempre penso. Mas daí também olha o outro lado, mas espera aí, isso também vai facilitar muito e vai trazer muitos benefícios. Não tem como fugir a isso. Então,
Sempre tem as duas vertentes. É uma ameaça? É. Eu acho que ameaça emprego, sim. Eu acho que o emprego técnico no futuro, acho que vai ter dificuldade, sim. Mas o emprego que depende de conhecimento da emoção humana, acho que ele sempre vai ser viável, porque é difícil de substituir. Acho que o robô não tem como nisso. Mas é impactante, é assustador, mas também gera esperança. Eu estou nesse limbo desses dois sentimentos. A tua, Cris, um pouquinho acima. Você está uma geração, não. Uma geração, né? Isso. Você está uma geração acima. Eu concordo, porém com alguns complementos ao ponto dele. Eu vejo o robô, ele além de um substituto, como uma ferramenta. E um exemplo que eu posso dar, vocês já montaram um móvel na chave. Sim. Imagina, algum móvel com chave vocês já devem ter montado. Sim. E com parafusadeira elétrica também. Sim. A parafusadeira nada mais é do que uma ferramenta eletrônica que vai facilitar um trabalho. Perfeito. O robô, ele pode ser a mesma coisa. Pode ter um operador, vai ter algum supervisor. Claro, alguns trabalhos vão ser perdidos, sem dúvidas. Mas muitos trabalhos ainda vão existir. Entendeu? E o robô, ele não vai ser só para o trabalho em si. Ele vai ser também para tempo das pessoas. Um exemplo do nosso dia a dia que eu posso colocar, que é muito semelhante à máquina de lavar que você comentou, e inclusive eu adquiri recentemente, é um robô aspirador. Ah, sim, aquele que fica Um limpando. LiDAR, ele Perfeito. faz 3D. Eu gastava no mínimo uma hora por dia, todo dia, para aspirar a casa e manter ela organizada. No mínimo, a esposa mandava limpar a casa. Sim, sim. Exatamente. E agora eu tenho um robozinho lá que eu programo ele para 2, 3 vezes por dia, aspirar, passar pano. Eu chego em casa, tá tudo limpo. Eu não preciso mais me preocupar. E ao mesmo tempo, por exemplo, a Tesla lançou recentemente um robô que já está à venda, que é um robô em formato humanoide, que consegue já com precisão pegar um pano de prato, secar a louça, não derruba mais, e é relativamente barato para o padrão americano. $10 mil. $10 mil é um valor de carro de entrada para eles. Entendeu? Então é algo que cada vez mais vai se Elcio, perpetuar. por exemplo, vamos pegar esse gancho que o Chris falou aí da chave de fenda. Você pegou a... Sim. Pegou ali, né? Sim. Chave de fenda, parafusadeira. Velho, isso é uma evolução. Uhum. Tu pegar a própria máquina que tu citou e tu pegar um robô hoje, a questão de ganhar o tempo, velho, as mudanças tiveram, a gente foi se adaptando. E essa adaptação, ela vai ser uma frequência contínua. A geração da geração alfa vai ser também totalmente diferente, cara. Eu nem sei como vai ser, talvez eu não vou estar aqui para ver. Gostaria muito de viver isso aí, porque vai ser muito legal. Eu acho que vai ser muito legal. Então, esse lance de a gente ter o tempo no robô, Elcio, é legal. Eu estou fazendo um trabalho, Elcio, que estou doido para ir para Maringá para passar em Londrina. Eu fiz conexão com um cara que ele tem um robô e eu quero colocar o robô para as cartinhas. É um robô de mesa. Cara, você falou que o robô não tem sentimento, né? Velho, é uma coisa tão impressionante que ele pegou o robô, estava na mesa, ele fazendo reunião comigo, um robozinho pequeno. Hoje esse robô vai para a escola. Ele ajuda, ele é um apoio para os professores. Sim. E ele é auto-realimentado com cada reunião, cada aula que tem. Ele pegou o robô e falou assim, Rainer, eu falei exatamente, fiz essa pergunta para ele, mas o robô não tem sentimento, cara. Como que o robô vai ter o sentimento e vai pensar? Cara, ele pegou o robô e falou, não tem, Rainer? Dá uma olhada aqui, ó. Levantou. A tela do robô fez assim, ó. Cara, ele chegou a respirar fundo, abrir a boca do tipo. Ficou com medo, que ele tava no ar, entendeu? Cara, é uma coisa muito louca. Sim. É muito louca, mas é muito interessante. E a gente tem que mergulhar para dentro, cara. A gente tem que entender, tem que estudar, porque isso vai fazer a diferença para você. E o que eu, assim... Não é que me... Enxergando um pouco adiante, é uma projeção minha, assim, dando uma de Nostradamus aqui. Nós temos o humano, que até então vinha sozinho, e agora temos a entrada dos robôs. Uhum. Tanto que na China já tem indústrias que trabalham 24 horas, exclusivamente movidas à base de robôs. Isso aí. Não tem folga, não tem hora extra, não tem atestado, né? Pá, o empresário adora isso, né? Uhum. Porque dá muita eficiência, muita produtividade e pouco erro, né? Então tem o homem humano, ser humano, e tem o robô. O futuro, aí é uma projeção minha. Pode ser uma expectativa, pode ser medo também. E se em algum momento esses dois se juntar? Pode ser. Eu não sou da tecnologia, mas se nós chegamos até aqui e desenvolvemos tanto, por que daqui a pouco não pode um microchip, um boot, não sei como é que chama tecnicamente,
entra no cérebro do ser humano, e se a IA está num robô, por que a IA não pode estar dentro da gente, no nosso cérebro, acoplado de alguma de outra forma? E isso potencializar a informação, conhecimento, soluções. O salto que isso daria, aí é uma projeção minha. E daí, puxa vida, nós somos preparados para tudo isso? Essa junção, essa, não digo união, mas os dois caminhar junto, daqui a pouco tem um homem, tem um robô, e tem um misto dos dois caminhando, e gerando soluções, e gerando informação. E eu não sei, sinceramente eu não sei. É meio futurologia isso. Mas que dá um medinho, dá, cara, porque aí sim eu acho que a gente entra no desconhecido. Eu vou falar, para não perder o gancho, aí, Cris, pega essa aí para você falar um pouco da tua visão referente a isso. Eu quero falar sobre a 1980. Morava em São Paulo e eu gostava de fazer desenho e eu chamei minha mãe é essa aqui que está no baralho. Foi a primeira carta a postar, o primeiro tema a postar foi da minha mãe. Por que eu postei e escolhi minha mãe? Por ela ter várias características. Ela também é de uma geração, de 1900, ela está com 74, ela já está pegando ali o pezinho da silenciosa pro baby. E a minha mãe, eu falei para ela, mãe, eu quero fazer um curso de computação, porque ali na frente é o que vai acontecer. E na época, Elson, tinha só o DOS, MS-DOS, né, o MC-DOS, e tinha falei esses dias, Cris, me ajuda a lembrar dele. São 3 cursos que eu fiz. Hoje é o banco que trabalha com eles. Só o banco. E aí, passados uns anos depois, Elcio, quando eu mudei para Maringá, eu falei para minha mãe que eu precisava fazer um outro curso, porque ia chegar um tempo que a gente ia colocar um fiozinho na cabeça aqui, ó, ia pensar, e aí ia sair o desenho que a gente pensasse. Ia estar na mente da tua experiência para você executar. E acredito que a evolução do robô é exatamente isso. A gente transferindo o nosso conhecimento para dentro deles. E eles vão ser muito mais evoluídos? Vão. Porque não é só o pensar do Elson, é uma fusão de vários sentimentos. Toda uma enciclopédia. De vários conhecimentos. É uma Barça inteira. Entendeu? Então, é impressionante, Elson. E hoje, eu vou falar para você a IA, né? Eu aprendi bastante IA com o Cris, né? Embora eu cobrava isso dele. Eu cobrei por muito tempo isso dele, da turma que trabalhava comigo, por ser jovens. Eu falava, gente, vamos estudar IA, porque isso é o que está vindo. Hoje a gente tem o Cloud, que está aqui na mesa, a gente tem os baralhos, que hoje, com a minha IA, eu faço assim para ela, ó, pum, ela já me dá. Elsa, é impressionante, cara. Eu faço cartas, 10, 15 temas, um atrás do outro, que às vezes eu fico pensando, né? Porra, você mesmo se surpreendeu, como é que você tirou tudo isso? Cara, um pouco é do pensar, do querer. Sim. O restante é tudo com ela. Então a gente tira e surfa e aproveita disto. Agora, eu pedi coisas boas. Sempre o mal e o bem teve junto, Elson. Vai ter coisa ruim? Vai. Isso vai acontecer, é inevitável que vai acontecer, com certeza. Vai estar sempre juntos, né? Fala aí. Sim. Eu vou pegar um gancho de ambos. Primeiro um do Elson. Esse chip que você comentou, que vai na mente, ele já existe, inclusive. Foi desenvolvido pelo Elon Musk alguns anos atrás para ajudar pessoas com deficiência, que não tem coordenação, não conseguem se movimentar os braços, nem os olhos direito, porque já existia um sistema que pegava pelos olhos. Conectava no computador e o olho era o mouse. E aí tu piscava e era como se fosse o clique. Agora ele foi desenvolvido alguns anos atrás, um chip conectado na mente, que pega de acordo com os impulsos elétricos gerados pelo cérebro. Sim. E conectado com algum dispositivo, tu movimenta ele completamente. Então, com certeza, já está sendo aprimorado algo com IA para, de repente, ser diferente isso. De repente, o dispositivo está na tua cabeça. Entendeu? Então, existe já situações, existem óculos já, que são mini computadores, que a lente é como se fosse nos filmes lá, o Tony Stark, que ele vê as coisas acontecendo. O Apple Vision, que eles criaram também, nada mais é como se fosse algo acoplado na tua cabeça. O tempo para isso virar uma lente de contato e tu ver um mundo digital na tua frente, poder movimentar ele, é rápido. De repente, algo para em 5 anos já existir. Sim. Então, tu imagina, né, Elson, quantas pessoas você gostaria de ver andar, ou quantas pessoas que você gostaria de tantas coisas, pessoas próximas, entes queridos. Sim. Tá aí, ó, a coisa benéfica.
Então é algo próximo da nossa realidade já. De repente, algo para 1, 2, 5 anos, talvez já está aqui. E o ponto meu? E o ponto do Rainer. Deixa eu me recordar agora o ponto do Rainer. Rainer tava... Do que, se puder... Eu estava falando exatamente sobre o robô, sobre a IA, sobre a inteligência, sobre as cartinhas, falando sobre as pessoas, né, que hoje pensam sobre o robô e que tem um lado bom e um lado ruim das coisas. Mas se não lembrou... Antes que tu não tem pense problema. ou busque na memória, sim, mas sempre tem uma preocupação, né? Tudo que hoje está posto, tudo que a IA está gerando, foi criado pelo ser humano. Isso. Perfeito, concordamos com isso, né? Não foi o robô que criou. Ele apenas, ele concentra, ele busca, centraliza e disponibiliza a informação. O que eu percebo, nós estamos em função da IA, da facilidade de buscar. Exemplo, eu tinha dúvidas sobre várias coisas. Onde é que eu buscava informação? No pai. Ponto. Eu ainda peguei em pouca época, meu filho tinha dúvidas. Ele buscava informação com quem? Comigo. Hoje, essa geração tem dúvida, busca onde? IA. No Mas ela sabe filtrar. Não, ok. Mas isso é uma expectativa, porque isso tu não tem nenhum controle sobre isso. Hoje, qualquer um com smartphone acessa IA e busca informação. Claro, aí sempre entra, cada um escolhe, opta pelo bom caminho, pelo mau caminho. É uma decisão tua. O que eu temo é que quem trouxe toda essa inteligência até hoje para ter IA, para de pensar. Essa geração nova, ela não está sendo ensinada a pensar, ela está sendo ensinada a buscar, que são coisas diferentes. Sim, com certeza. Pensar, tu desenvolver, tu ter a tua, em cima daquilo que tu observa, a tua experiência, tu cria tuas conclusões, enfim. É totalmente diferente de que tu, às vezes, tu só processa, tu copia, cola e está aqui a informação, e tu nem pega aquela informação e joga ela na tua vida para ela ser melhor, ser diferente ou gerar valor. Né? Então, essa é uma preocupação também, porque, cara, todo mundo está tendo acesso. E é legal isso. Isso tem que ser democrático. Mas eu acho que a gente vai comprometer muito futuras gerações. A atual, eu acho que parte também assim, que a questão do penso vai ficar comprometida pela facilidade que tu tem hoje em tu conseguir acessar a informação. Sim. Me Lembrou? recordei o ponto. Ah, E, inclusive, graças a Deus, o Elson ele citou algo semelhante que me trouxe. O sobre ser criado com IA. Recentemente, a NASA, Sim. eles estavam desenvolvendo um tipo de foguete específico em escala menor e nenhum engenheiro ou técnico conseguia desenvolver. E foi criado uma IA específica para esse tipo de trabalho e ela conseguiu, pela primeira vez, desenvolver um foguete específico, desenvolver algo do zero que nenhum humano conseguiu fazer. Então já é uma realidade conseguir ser criado coisas que eram incriáveis. Sim. Entendeu? E esse era um ponto que eu ia conversar sobre o ponto do Rainer. Um segundo ponto que é muito interessante, fugindo um pouco desse assunto da IA, mas ainda sobre ele, que você falou sobre pessoas sem opiniões, pessoas que só buscam. Sim. Eu vejo isso muito também sobre o nosso modelo de escolas no Brasil. Ao menos, isso eu tive na minha percepção, a gente é ensinado a decorar as coisas. Sim. A gente não é ensinado a aprender sobre elas. e aprendia coisas que não ia usar para a vida. Exatamente. Então, a gente não aprendia realmente a situação. A gente decorava 2 mais 2 é 4. Mas por que 2 mais 2 é 4? Então, isso é algo não só de agora. E hoje você, desculpa, Cris, quem... e hoje você vê dentro da internet várias formas Perfeito. de você fazer a matemática de forma que nós nunca aprendemos no colégio. E eu me lembro que, assim, pegando o ganchinho do que falou, eu também fui professor 2 anos, né, no 2º grau. E quem ousava pensar um pouco diferente, o questionar, era taxado como não normal. Tem problema, hein? Cuidado, esse aluno tem problema. E era. Por quê? Porque realmente a nossa educação, ela foi criada, ela foi constituída para ser uma média. Essa é a média. E ninguém pode sair fora dessa média, né? Todos têm que sentar ao mesmo tempo, todos têm que levantar ao mesmo tempo, todos têm que baixar, todos têm que escrever ao mesmo Isso tempo. aí. Né? Quando alguém era um pouquinho diferente, e isso me marcou muito, porque como eu era um pouco mais jovem dos demais professores, né, eu lidava bem com isso, e eu incentivava. E tinha 2 alunos
que eram totalmente diferentes da sala, dos 24 outros que eu tinha. Eu era diferente. E eu ainda eu vou acompanhar a história desses dois para ver onde é que eles vão chegar, porque eles eram diferentes. E fizeram uma trajetória espetacular. Hoje são cases de sucesso, de construção na vida. E isso me despertava já na aula. Cara, aqui tem duas pessoas que são diferentes. E eu, de curioso, eu vou acompanhar eles. Para ver se minha concepção estava correta, se meu feeling estava certo. E realmente estava certo. Então, aprender a lidar com a diferença, que também hoje é um dos grandes problemas, que nós não estamos conseguindo saber lidar com os diferentes, cara. Hoje eu falei isso na reunião 8 horas da manhã, né, Cris? 8 horas da manhã eu falei numa reunião que eu fiz com os regentes. Nada a ver, né, com as cartas, mas tem a ver com o ser humano. Eu resumi exatamente o que tu acabou de falar. Gente, lidar com 1, lidar com 2, com 4, com 5, você tem que criar essa habilidade. Porque você não quer levar para um o que você vai levar para o outro, porque um pode aceitar o outro, o mesmo pode não aceitar a mesma coisa que você está propondo para um. Você tem que ter essa habilidade de poder conduzir os processos para que você tenha hoje, no caso, nós aqui no Sul, 39 empresas dentro do processo. É difícil? É difícil. Mas você tem que lidar com cada um de uma forma especial. Não lida igual com todo mundo, porque metade vai ficar pelo caminho, porque raramente vai ter pessoas iguais ou que pensam sempre iguais dentro de um processo. Sim. São todas histórias diferentes, são impactos diferentes, né? E vão pensar diferente. Né? Talvez queira até a mesma coisa, até mas sempre de formas diferentes, que levam no mesmo destino. Né? E até a situação que ele está vivendo naquele momento pode mudar a forma que tu vai levar para ele. Então você tem que entender a dor dele, para dar um remedinho certinho para ele naquele dia. E isso também é uma construção. Eu estava olhando essa semana, só para pontuar rapidinho, é como as coisas estão ficando muito parecidas em função da IA, muito iguais, todos têm acesso, então todos buscam. Tem escolas na Europa, me fale o país agora, que agora colocaram no currículo matérias que eram até então impensáveis. Uma matéria sobre empatia, uma matéria sobre relacionamento, uma matéria sobre espiritualidade, uma matéria sobre respeito. E uma matéria sobre... Nós não tínhamos isso antes? Tinha talvez um outro nome. Cívico. Tinha o SPB, tinha moral e cívica, que lidava um pouquinho com isso, né? Mas tu vê como lá eles se deram conta disso. Nós estamos gerando desconexão. Cuidado. Porque daqui a pouco nós vamos ter uma sociedade constituída de pessoas egoístas, cegas, raivosas, com nenhuma capacidade de sentar e conversar, entender, compreender. E uma matéria que chamou muita atenção. Saber lidar com o silêncio. Tu saber ouvir. Cara, isso é raro hoje em dia, cara. As pessoas cada vez mais têm mais dificuldade em ouvir o outro. Porque é muito na base do grito, da imposição, porque, não sei, se uma disputa burra que existe, eu sempre tenho que ter razão e tu sempre tem que estar errado. E as coisas não são assim. As grandes construções da vida nunca foram dessa forma. Nunca foram e nunca perduraram. Eventualmente, em algum momento tiveram seu pico, mas depois sempre tiveram queda. As melhores construções da humanidade sempre foram em conjunto. Acho que isso nós não podemos esquecer. Posso fazer uma pergunta em cima desse teu gancho? Tu acha que esse baralho faria parte dessa escola? Mas não tem nem dúvida. O que falta hoje em dia é conexão, é ponte. As pessoas têm que ter essa capacidade de sentar, interagir, dialogar, trocar uma experiência, trocar uma ideia, compreender a motivação, a ideia do outro, o argumento do outro, se tem a ver. Se o argumento do Cris é melhor que o meu, eu tenho que ceder. Isso é ser inteligente, porque eu fico melhor com isso. Eu não posso me emburrecer e esconder atrás e eu alegar que o meu argumento sempre é o melhor, se ele não é o melhor. Aí entra também uma questão que as redes sociais validam muito, a questão do ego, porque muitos buscam validação na rede social. E isso infla o ego, aí tu começa a ter dificuldade em lidar com o contraditório, com o não. Tu não aceita mais o não. Porque eu sou o cara, eu tive 1.800 likes. Como é que aquele cara, o Cris, agora vai contestar o que eu escrevi? Quem o Cris acha que é? 1.800 deram um joinha para mim, cara. Mas sabendo que muitos nem leem, só dão um joinha porque tá lá. Isso. Pô, aquele troço lá, eu não sou muito ligado nisso, mas eu vi que aquilo corre o dedo para baixo, vai, né? E muitos criam a sua realidade em cima disso. E se validam em cima disso. Né? Então, acho que essa é uma dificuldade também
que tomara que as escolas e os pais e os jovens sejam atentos, abertos para essa dificuldade, para esse problema, né? Cris, para encerrar, A gente vai para outras cartinhas ou mantemos no eu tema? acho que o tempo nosso, para você ter ideia, ó, 11 horas já. Sim, foi tudo em cima Caramba, de uma de uma cartinha. cara. Uma cartinha, 11 Quantas horas. cartas tem no total? Meu Deus do 446 céu. cartas. Olha o campo fértil que a gente tem para trocar uma experiência, trocar uma ideia. Entre família, entre amigos, entre funcionários, entre... Todos os ambientes. Todos. Empresa, Religiosos, recursos pet. humanos, escolas. Cara, isso aqui é um campo extremamente vasto e fértil e construtivo, né? Uhum. Então, acho que Então temos muito eu vou dar uma podcast aí, cartinha né? para você falar sobre ela em minutos ou em segundos, que você achar. Dá para ler, né? Ela é Cada grande, né? geração enfrenta desafios diferentes. Perfeito, perfeito. Isso aqui para mim é uma crença, porque eu convivi com a geração do meu avô, do meu pai, a minha geração e agora do meu filho. Sempre são necessidades diferentes, sempre. Do meu avô era sobreviver. Porque se tinha muito pouco dinheiro, muito pouco recurso, muita dificuldade em ter acesso às coisas. Meu pai já era o modelo que obrigatoriamente tinha que ser melhor que do pai dele, que foi com muito sofrimento, né? Então o pai buscava trazer segurança para a família, pelo menos ter direito a uma casa própria e dar uma condição de estudo para os filhos. Isso que movia meu pai. Esse era o sonho do meu pai e da minha mãe, né? E eu já avancei um pouquinho, né? Tanto que eu saí de casa cedo também para buscar algo a mais. Porque eu comecei a ter acesso e eu vi que tinha mais coisas. Porque a gente, se tu não percebe ou ninguém fala do que existe, do que pode ser, tu não desperta o apetite. Mas a partir do momento que tu conhece, que tu tem acesso e tu é mordido pela curiosidade, pá, isso aqui me interessa, eu quero isso para mim, tu vai adiante, né? Tanto que eu saí do interior na época, levava 18 horas de ônibus para chegar em Porto Alegre. Tinha que fazer translado. Na época eu peguei ainda quando tinha muita rodoviária, muito ônibus, e a comunicação era por carta. Eu peguei essa época. Também peguei. Né? E isso já era assim, um choque para a mãe e para o pai, eu sair de casa e vir morar em Florianópolis ou em Porto Alegre. Meu Deus do céu. E agora? Né? Hoje isso é absolutamente normal. Tanto que meu filho está na Austrália. Ou seja, avançou mais ainda. E é logo ali. E eu falo com ele 2, 3 vezes por dia. Que era impensável se tu olha a geração do meu avô, do meu pai e a minha geração. Então, cada situação na sua época. Show. Cris, pra ti é essa. Não julgue antes de entender. Essa é uma cartinha que também fala muito da nossa realidade e complementando também a situação das gerações, se tem muito ainda, vem diminuindo com o tempo, a situação da gente julgar as gerações que vêm na sequência da gente. Por exemplo, o meu pai, ele julgava muito quando eu ficava no celular. Ele brincava, mas tu vai entrar dentro do celular, só mora no celular, quando muitas das vezes a gente tá trabalhando no celular. É a nossa ferramenta de trabalho hoje em dia. Isso é uma situação que eu acredito que se perpetua para grande parte das pessoas de hoje em dia. E a mesma coisa para as gerações na frente. Às vezes a gente tem um preconceito de alguma situação, porque na nossa realidade era de um jeito, só que hoje em dia é completamente diferente. Na minha época, quando eu era mais novo, era impensável eu mexer no celular na mesa enquanto comia. Hoje em dia eu vejo meus primos mais pequenos vidrados ali vendo um vídeo no celular enquanto comem, porque é natural agora. Sim. E não é problemático, porque ao mesmo tempo que a gente vê a TV ali, ela vê o celular aqui. É a nova realidade. É a nova realidade. Perfeito. Então, não julgar sem entender é algo essencial para os dias de hoje. Cara, eu vou pegar esse gancho do Cris aí pra gente encerrar. Hoje eu vivo dentro do celular. Vivo dentro do celular o tempo todo. Fazendo as cartinhas, fazendo os baralhos, fazendo tudo que eu faço com a inteligência artificial hoje. Hoje eu mergulhei para dentro desse mundo 100%. Mas a minha carta aqui, ó, gerações dependem uma das outras. Então, literalmente, tudo, independente de qualquer coisa, uma depende da outra. Está conectado. Tem que estar conectado, a gente tem que estar conversando, a gente tem que estar se falando, a gente tem que estar se apoiando, a gente aprende e ensina.
Então, essa é a minha carta. Dessas 3 cartas aqui, de uma a gente pode debater muito sobre essas 3 cartas que nós falamos. Mas eu acho que essas 3 cartas, ela resume o nosso dia, o nosso bate-papo, o nosso podcast de hoje aqui, Geração em Comparação. Correto? Correto. Perfeito, muito bom.